Amém? Louvado seja Deus. Vamos inclinar nossas cabeças. Senhor e nosso Pai querido, o Senhor tem nos agraciado mais uma vez vir a esse humilde lugar para adorar o Senhor, dizer ao Senhor de nossos corações o dia que tivemos, a semana, as bênçãos recebidas e aquilo que precisamos para submetermos à vitória que o Senhor prometeu a nós. Por isso nós viemos à tua casa para que o Senhor nos alimente com o pão da vida, a palavra, para termos companheirismo uns com os outros e ver entre nós a manifestação do Senhor através do teu Santo Espírito. Pai amado, somos muito gratos por termos chegado a esse lugar, nesse tempo de vida, quando o Senhor tem aberto para nós a tua palavra e tem manifestado as tuas promessas para ajudar o teu povo a conquistar as portas do inimigo, pois sabemos que é um tempo em que o inimigo tem vindo bem próximo de nós, mas é um tempo que o Senhor também tem vindo a nós para nos dar a força necessária para conquistarmos cada adversário pelo poder da tua palavra. Como estava vendo o Senhor, como o Senhor venceu o diabo no deserto. O Senhor nunca correu de enfrentar o seu inimigo. E o Senhor foi ao seu encontro no deserto, através do Espírito Santo. E por 40 dias em oração e jejum, em luta, em agonia, mas quando o Senhor voltou para escolher os seus discípulos, o Senhor voltou como um vitorioso, como um conquistador. E ali o Senhor podia instruir os seus discípulos a ir a todo mundo pregar o Evangelho, porque ali o Senhor sabia que o maior inimigo já tinha sido colocado debaixo do seu poder, e jamais ele poderia fazer qualquer coisa além do que o Senhor mesmo permitisse. Então tu disseste ao discípulo: vá, orai, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, porque esta era a ordem daquele que havia conquistado todas essas coisas e agora podia compartilhar com os seus discípulos. E nesta noite, Pai, nós estamos aqui sendo influenciados, não por um ministério derrotado, mas pelo ministério que conquistou as portas do inimigo, Cristo Jesus, e deu a comissão para nós sermos mais do que vencedores. Por isso, Pai Celestial, a nossa reunião aqui é para sairmos como eles saíram, na convicção, na segurança, que todos que fossem enfermos ou todos os problemas estariam sobre o poder de Deus. E não haveria nada que fizesse frente àqueles homens que receberam aquela comissão, porque o Senhor estava ali para respaldar a ordem que o Senhor lhe havia dado. E eu digo, Pai, que o Senhor está aqui nesta noite também para respaldar a ordem que o Senhor deu a nós, quando o Senhor nos pré-ordenou para vivermos nesses últimos dias e sermos também conquistadores das portas do inimigo. Eu oro, Pai, por essa igreja, por todos que me ouvem nesta noite, em nome de Jesus Cristo, para que nós possamos sentir em nós mesmos esta força sobrenatural e reconhecer o que o Senhor tem feito de nós nesses últimos dias, na manifestação da totalidade da Tua palavra. Nós agradecemos pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Nós agradecemos aos que nos ouvem pela internet, a presença de cada um de vocês, como também agradecido pelos cultos que tivemos na viagem que nós fizemos desde segunda-feira. Começamos a pregar na segunda-feira e terminamos na outra segunda-feira. Nós tivemos culto todos os dias e, graças a Deus, fomos acompanhados pelo Senhor e pelas orações dos santos, e nós podemos dizer que Deus nos ajudou a voltarmos abençoados. Me acompanhou o irmão Pedro, a irmã Inês, em toda a viagem que nós fizemos. Tivemos também com o pastor Maurício, na segunda-feira à noite, pregamos na igreja dele, ficamos muito confortados. A irmã Joelma teve um aborto, né? Não premeditado, teve problema e passando por umas horas difíceis. A igreja tem orado por ela e, graças a Deus, está melhor. Continue orando, pois realmente para uma irmã
é uma coisa realmente triste, é um aborto, né? Para uma verdadeira mãe, sempre é um sentimento de perca muito grande. Mas Deus sabe melhor, e vocês continuem lembrando de orar pela irmã Joelma. Também ficamos sabendo dos bons cultos que tiveram aqui, tanto com o jovem no sábado, como no domingo à noite também, com a presença da igreja e a presença da igreja através da internet. Eu sei que essas coisas estão caminhando para o aperfeiçoamento. Todos nós, tanto na vida cristã como na vida ministerial, todos nós estamos aprendendo cada dia como agir ou como usar esta grande ferramenta que Deus tem dado para nós, que é a palavra de Deus, né? Eu sei que quanto mais nós crescemos em Cristo, mais habilidade Ele vai nos dando para saber usar. Você nunca deu para o seu filho o primeiro valor que você deu para ele, você nunca deu a maior nota para ele. Você sempre começa dando moedas, depois nota de R$1 para comprar um doce, depois você dá mais um trocadinho, depois chega um dia que você pode confiar nele e entregar todo o salário que você recebeu e ele vai ter uma boa administração. Deus também trabalha conosco da mesma maneira. Nós viemos de uma vida infantil, uma vida de criança em Cristo, uma vida adolescente, uma vida mais amadurecida, até nós tornarmos um homem perfeito, aonde ele poderia então confiar toda a deidade, todo o poder da palavra, confiar em nós. Isto é realmente um crescimento. No ministério é assim, na vida cristã é assim, na vida de casado é assim. Você tem muita experiência ao longo dos anos. E você começa com muita dificuldade de convivência, criação de filhos, mas à medida que o tempo passa, você vai adquirindo, vai se conscientizando da melhor forma que você pode atuar. Então, nós estamos também chegando a esse grande tempo, esse clímax maior das nossas vidas, como chegou na vida do profeta de Deus. E eu creio que nós todos estamos também caminhando para esse grande aperfeiçoamento, aonde o próprio Deus poderá confiar em nós, pois tudo o que temos seria para edificar e não para destruir. Estava pensando na estrada que o apóstolo São João disse que nós temos um advogado. Se alguém pecar, filhinhos, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Jesus é o nosso advogado. E quando esse Jesus esteve aqui na terra, naquele corpo santo, como nós todos sabemos, ele nunca usou o poder dele para destruir. Ele sempre usou o poder para edificar. Mesmo que ele tivesse a condição de condenar, pois ele era santo, mas quando ele encontrou uma pior pecadora, ele usou o ministério dele, o dom de advogado dele, e não de promotor, não de juiz, para julgar. Ele usou o dom de advogado para dizer àquela mulher que ele não condenava ela. Então, quando nós chegamos a essa perfeição, onde o próprio Deus pode habitar em nós, nós nunca usaremos o poder para destruir, ainda que seja o maior inimigo. Quando o próprio Deus foi e encontrou Caim, que matou Abel, veja qual foi a atitude de Deus diante de um quadro tão terrível. Pense você mesmo, você encontrar o assassino do seu próprio filho. Você pensa, se você tiver, pessoas às vezes vão assistir o julgamento de um homem condenado à morte, e a família do morto vai assistir matar o homem que matou seu filho ou matou o pai. Agora pense você, Deus assistiu à morte do seu filho Abel, e ele vem a este criminoso, sendo o Deus que pode soprar e fazer desaparecer
sendo Deus que podia fazer o que ele desejasse. Quando ele encontra isso, ele ainda tem a habilidade de conversar com ele. Ele teve a paciência, a temperança de conversar com o próprio criminoso e dizer: cadê teu irmão? Cadê teu irmão Abel? E eles tiveram uma conversa ali. Ele não foi estúpido. No final, veja que Deus não matou Caim. Deus poderia ter matado, mas Deus não matou Caim. Ali estava a essência do grande amor, que pode, numa circunstância como esta, olhar para um criminoso e disse: eu não vou te matar, eu vou pôr uma marca e eu não quero que ninguém mate você. Isso quer dizer, a pena de morte, ela é ilegal, baseado nas próprias leis bíblicas, ela é ilegal, porque o único que poderia tirar a vida de um homem é quem deu a vida para ele. E, no entanto, este Deus não tirou a vida de Caim. Ele apenas marcou e disse: ninguém toque em Caim. Em outras palavras, ele vai ter vida longa, ele vai pagar pelos seus erros aí, vou colocar uma marca e assim por diante. Quando nós chegamos a esta forma, em que você pode olhar para o inimigo e atuar com esse inimigo, como o Pai Celestial atuou, então você pode realmente dizer que você é um homem perfeito. Você alcançou uma estatura perfeita. Quando você pode olhar essas coisas e ter o mesmo pensamento que Deus teve e a mesma atitude que Deus teve. E você note que aquilo que era Deus, aquilo que era o Deus do universo, porque ali estava uma voz falando com o Caim, com o que seja. Ele, de alguma forma, Deus falou com ele, como a Bíblia diz. Quando esta voz toma um corpo e habita aqui entre nós, e esse corpo é chamado Jesus, ele está nas mesmas circunstâncias, ele está na mesma condição. Ele pôde apanhar, ele pôde ser perseguido, e ele pôde ser morto, e mesmo ele sendo morto no Calvário, ou indo no seu último instante para morrer, ele ainda podia olhar para os Caim daquele dia, que o estava crucificando ali, que muitos eram caimitas mesmo, semente de Caim, porque levou ele à morte por causa da inveja, por causa da incompreensão da Escritura, mas sendo aquele mesmo que disse para que não matou a Caim, aquele mesmo agora estava tomando aquela forma no Calvário e não pronunciando vingança ou morte para quem estava matando a si próprio. Então, nós vemos aí o que é essa deidade, o que é esse grande amor de Deus. Mas isso é Deus, quer dizer, isso é um corpo santo chamado Jesus. Não, a partir de então, esse próprio Deus, ele deu a condição para todos aqueles que entrarem pelo plano que ele estabeleceu, ter a mesma atitude que ele teve diante dos inimigos. E podemos pensar, mas isto é, então, para o pastor, ou é para o profeta, ou é para o apóstolo, não é? Ou para um grande homem. Deus disse, não. O primeiro mártir da igreja, eu vou trazer para vocês, que não é nem o pastor, não é o apóstolo, não é o profeta. O primeiro mártir da igreja chama-se Estevão, que era apenas um diácono da igreja, né? Que foi apedrejado diante, como Caim fez lá no princípio, matando Abel. Agora, esse mesmo fruto está ali, não mais no Calvário. Agora, aquele mesmo que matava no Calvário, estava nas mãos ali daqueles acusadores, dentre eles Paulo, que se salvou, mas a Bíblia não diz que os demais se salvaram, e ele não estava sozinho. Nós sabemos que Paulo alcançou a salvação, porque ele era o escolhido profeta de Deus. Os demais a Bíblia não fala, então não sei se vamos encontrar eles lá ou não. Mas a mesma cena do Calvário, matando a Jesus, apunhalando a Jesus, agora aquele espírito toma homens, vai para Estevão, para apedrejar Estevão, mas o mesmo espírito que estava num corpo chamado Jesus, ele voltou no dia de Pentecostes,
E ele agora está num corpo chamado Estevão, e a mesma atitude que tinha os caimitas, ou o espírito de assassino, mas também havia alguém com o mesmo espírito que estava no corpo chamado Jesus. Que é isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer que nós chegamos a esta perfeição. Ora, se nós pensamos que a igreja primitiva foi a igreja alfa, e nós somos a igreja ômega, e nós pensamos que a igreja primitiva chegou a esta perfeição, a esse grau de perfeição, porque nós temos que chegar a um grau de perfeição maior do que a igreja primitiva, porque a Bíblia diz que eles sem nós não serão aperfeiçoados, porque existe algo que só poderia ser manifestado no último tempo, a revelação de toda a palavra de Deus. Então, eles sem nós não serão aperfeiçoados, mas eles chegaram no grau mais perfeito que Deus estabeleceu para uma igreja, a ponto que ele é a semente, eles são a semente, e nós somos a colheita daquela semente. Nós somos o mesmo material que foi plantado e o mesmo material sendo colhido. A única coisa é que nós não vamos virar pipoca no fogo. Nós vamos sair daqui. E eles tiveram que passar pelo sofrimento do fogo, e nós temos uma promessa de perfeição, além que nós vamos sair em um arrebatamento, até mesmo sem provar a morte. Mas veja que esse grau de perfeição que havia no próprio Estevão, não fez com que o poder da palavra falada olhasse para Paulo e dissesse: eu quero que você fique cego, eu vou acabar com todos vocês aqui. Não, porque lá no Calvário, quando ele se manifestou, não foi para destruir, não foi para matar, não foi para agir como vingadores, não. E quando Estevão morreu apedrejado, todos nós conhecemos, está na Bíblia, qual foi a atitude da igreja? Partir para a briga contra os acusadores? Não. Deus se encarregou de pegar aquele que foi usado para matar Estevão, e Deus foi o que encontrou com ele no caminho de Damasco e falou: eu vou mostrar para você com quem você está mexendo. Quem tem que tomar nossas dores é o próprio Deus. Não é você que tem que ir para o caminho de Damasco, colocar uma cilada para Paulo, para vingar o que ele fez com o nosso irmão. Se você está sendo punido, provado e de todo lado, não precisa ninguém sair para colocar a vingança, porque Deus diz: eu mesmo tomo as dores do meu povo e eu vou cercar Paulo lá no caminho de Damasco. Aí nós estamos chegando a um ponto aonde o próprio Deus tomou as nossas dores. Não, você bateu no meu irmão, você tem que bater em mim também. Você fez isso, vai ter que fazer aquilo. Não, Deus não faz, deixa por conta de Deus. Deus vai cruzar o caminho, se é dele. E se não é, de toda maneira, Deus diz: minha é a vingança. Então, cabe a nós saber que tipo de vida a igreja precisa viver nesses últimos dias. Qual é o grau de poder e que poder nós temos em nós e como nós vamos usar esse poder para exercer o ministério que ele estabeleceu para a igreja dos últimos dias, para a igreja noiva, a esposa do Cordeiro. Qual o tipo de ministério que ele deixou para nós? É um ministério em que a deidade, o próprio Deus, estará manifestado, não para fazer proezas para o mundo, mas sim para dizer ao mundo que assim como nosso Senhor viveu uma vida de sujeição a Deus aqui, né, não para si próprio, nós também viveremos esse tipo de vida aqui. Jesus poderia, sendo ele Deus, não precisava trabalhar numa carpintaria. Ele sabia onde estava o ouro, a prata, eu não sabia. Por que ele tinha que trabalhar para sustentar a família, se depois do ministério dele, ele sabia onde estava uma moeda na boca de um peixe? E ele sabia onde estava cada pedra de diamante que havia na terra. Ele poderia, mas ele se entregou para mostrar que a vida em Deus não é para fazer a nossa vontade, mas é para fazer a vontade do Pai Celestial. E a vontade do Pai Celestial é que todos se salvem, todos venham ao arrependimento. Por isso nós vivemos uma vida hoje, não para julgar, não para condenar, mas que todos venham ao arrependimento e ao conhecimento
desse grande amor de Deus, para aceitar a Jesus como Salvador, para aceitar Jesus como o grande Deus que abriu o caminho para a sua vida, para encontrar esta eternidade. Amém? Graças a Deus por isso. Então eu estou feliz por isso, por saber que Deus está dando para nós esta condição de caminhar nesses últimos dias e ainda ter uma mente equilibrada para saber olhar para a direita, para a esquerda, e nós, no centro do caminho, é claro que mesmo que você seja bom motorista, tem hora que você cruza um pouquinho a linha do meio, tem hora que você passa por cima das tartaruguinhas ali, né, para despertar um pouco, aí você volta de novo. É assim, a vida cristã é assim, uma hora você beira de um lado, beira do outro, mas logo você apruma, né, e você chega no final da viagem, você chega são e salvo, né? Pela graça de Deus, essa tem sido a nossa vida, a sua e a minha vida. Não temos conseguido alinhar perfeitamente, mas tem uma coisa, nós estamos aí no centro do caminho, uma hora para a direita um pouco, à esquerda, mas nós estamos chegando lá. E eu creio que Deus nos ajudará. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar em pé? Eu quero, é bem pouco eu quero falar, nós vamos orar também em seguida, eu senti de nós orarmos. Na Apocalipse capítulo 5, você sabe, irmão, o profeta diz que se você não entender as eras, você não vai entender os selos, você não vai entender as trombetas, e você não vai entender o resto das profecias. Porque as eras está a base principal para compreender tudo que Deus iria fazer, tinha feito, estava fazendo e iria fazer nas 7 eras da igreja. Então, é necessário que cada cristão estude com oração as eras da igreja, para conhecer aquilo que hoje nós estamos falando. Se fala de cabeça, você não conhece nem os pés. Como é que hoje nós vemos aí que a própria ciência disse que o cérebro é quase intocável. Eles não conseguiram até hoje alguma coisa que pudesse mover o cérebro ali. A maioria das vezes fica sequelas, porque é uma caixinha de segredo, vamos dizer assim, é tantos fiozinhos ali, e de veias, que eles não conseguem entrar no meio para mudar alguma coisa. Então, temos que começar da base. As 7 eras da igreja. Quem não leu, quem não estudou, você que me ouve pela internet, e que às vezes tem dúvida, ou não tem o entendimento que gostaria, você deve pegar, está à disposição na voz de Deus, as 7 eras da igreja, você deve pedir, estudar com oração, porque tudo que nós estamos pregando aqui, nós estamos procurando, como eu disse, na melhor luz que nós temos, nós estamos procurando sempre focalizar esta luz em cima desse fundamento chamado eras da igreja. 2 coisas importantes, eras e selos. Mas uma está numa ponta, levando até a outra ponta, que são os 7 selos. Mombrana trouxe, então, desde a primeira era até a última era, e depois os selos em 63, que é a coroação de tudo, porque isso foi a etapa de crescimento da própria igreja. Então é necessário que nós lemos o Apocalipse, lemos as mensagens, né, concernente ao Apocalipse. Então, no capítulo 5, nós vamos ler aqui, no versículo 1 em diante. E vi, na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Mombrana disse, João chorava, não é porque ele não podia abrir o livro. João chorava porque ele sabia que sem isso todo mundo estava perdido. Não havia ninguém que pudesse, então, redimir. Então, o choro de João, com o amor divino que ele tinha,
é por causa das pessoas não ter alcance à vida eterna se esse livro não fosse aberto. Veja a importância dos selos, né? Aí você pensa assim, cadê Moisés, o grande homem de Deus? Cadê José, um homem quase perfeito? Porque vocês sabem que José foi quase perfeito, mas ele não foi perfeito. Aí você pega Davi, você pega Jeremias, Isaías, mas a Bíblia englobou todo mundo como indigno, incapaz, até mesmo de olhar para o livro. Até mesmo de olhar e ler o que está ali. Nem de olhar, nem de ler, nem de olhar para ele. Então, eu fico pensando assim, se isto é tão importante, se isto é tão grande, se isto é tão maravilhoso, como que um cristão não vai se interessar em conhecer esse livro? Porque no 7º selo o profeta disse, a coisa que eu mais desejei conhecer foi a revelação, foi os 7 selos. Então, se isso é tão importante, como é que esses 7 selos vai ficar faltando na sua estante para você ler, orar e buscar? Eu não entendo. Com tanta importância e nós não darmos o valor para isso. Eu não posso entender que um cristão pode ficar dessa forma pensando que somente as boas ações vai te levar no rapto, sendo que Deus deu as diretrizes e colocou nas nossas mãos. Então João estava chorando desesperadamente da importância. Agora, quem era João? Um salvo. Ele, aqui no capítulo 5, ele já tinha visto o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, porque a igreja sobe no capítulo 4, diz o profeta. Então, veja bem, ele já tinha visto tanta coisa maravilhosa. Em outras palavras, as pessoas vêem tantas coisas boas da mensagem e elas param ali. João já tinha visto tantas coisas maravilhosas, mas quando chegou isto aqui, isto moveu o coração dele. Foi algo maior do que tudo o que ele havia visto, que era esse livro. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém. Graças a Deus. Então apareceu alguém para salvar a situação ali. Não é? Porque ele veio como Salvador mesmo. O único Salvador chama-se Jesus Cristo. Então apareceu o Salvador ali para trazer esse grande benefício para a igreja. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salva de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com os teus sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E eu via toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam, amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram
ao que vive para todo sempre. Amém. Senhor Jesus, nos abençoe somente na leitura desta palavra, porque a Bíblia diz que eles eram abençoados em ler o livro. E muitas vezes Moisés reuniu o teu povo no deserto e por muitas horas lia o livro da lei que o Senhor havia dado a ele. Os sacerdotes, os profetas, e todos se lembravam de tudo que foi escrito da parte de Deus para ajudar o povo a não se cansarem ou a não se afadigarem, a continuarem em sua jornada. Pai, eu creio que o que está ajudando esse povo nesta caminhada é esta palavra que o Senhor tem trazido para nós. Esses livros que o Senhor tem trazido para nós, escritos, mas que saiu da boca de Deus, para que a nossa canseira seja vencida pela vontade de vencer, para que o nosso momento de tristeza possa alcançar, crer numa promessa de uma alegria eterna que o Senhor prometeu para nós. Por isso, quando nós viemos na tua casa, nós queremos ouvir o que está escrito na lei do Senhor, na palavra do Senhor, para fortalecer a nossa caminhada e os nossos dias aqui na terra. Ó amado Deus, nós sabemos que resta pouco tempo, não somente para nós, mas para o ímpio também, para o próprio diabo também. É pouco tempo, Pai. E o Senhor tem apressado nesses últimos dias em manifestar e abrir e trazer ao teu povo completamente a promessa para este momento que nós estamos vivendo. Nós reunimos aqui, Senhor, para ouvir do Senhor aquilo que está escrito para o nosso benefício, porque quando João chorava, não havia esperança para o que estava no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no mar. Mas quando apareceu o Cordeiro, nós notamos, Pai, que esse aparecimento trouxe alegria para os 24 anciãos, trouxe alegria para o que estava no céu, na terra, debaixo da terra. Senhor, se isso trouxe alegria para aqueles que estavam até mesmo debaixo da terra, que haviam sido sepultados na esperança desse grande dia, Pai, muito mais nós, que hoje temos o privilégio, como seres mortais, de ter entre nós a presença do Todo-Poderoso Deus, abrindo para os nossos corações essa promessa para o dia de hoje. Não deixe então, Pai, que nenhum de nós que viemos à tua casa, viemos dessa forma, Senhor, acanhada, caído, Senhor, triste e abatido, porque os 24 anciãos estavam assim antes do livro, antes de encontrar alguém que pudesse tomar o livro, eles estavam nessa condição, era uma expectativa, e o próprio João sabia o que reservava aqueles que estavam na terra e no céu, e debaixo da terra e no mar, se não aparecesse alguém. Mas um ancião disse: João, ó Deus, que nós possamos ouvir alguém dizendo: Raimundo, José, Maria, existe uma solução para você, existe uma vitória para você. Houve um que é digno e ele tem tomado o livro. Que nesta noite, Pai, nós sejamos encontrados nessa condição de alegria, no nosso louvor, na nossa adoração, na nossa oração, que cada um de nós possamos nos sentir assim, Pai. Oh Deus, consolados por esse alguém que desceu com esse livro para resgatar as nossas almas, e aí nós podemos ouvir o nosso nome sendo chamado, e nós identificarmos com essa promessa de hoje, e sermos a igreja ômega, Pai, que o Senhor prometeu que estaria nos últimos dias. E se nós somos essa igreja ômega, ensina-me, Pai, a receber pedradas como Estevão e apenas olhar para o céu. Ensina-me, Pai, ser criticado e não revidar a crítica. Ensina-me, Pai, a ser perseguido e nunca levantar a minha mão para perseguir, porque essa foi a primeira igreja e essa será a última igreja. O mesmo Espírito Santo que estava ali está entre nós e em nós nessa última etapa do caminho. Por isso, ó Deus, eu encomendo a Ti, a mim e a congregação, e aqueles que estão junto conosco, e aqueles que me ouvem, para que nós todos sejamos um povo da alegria, da abertura desse mistério, que me deu a condição de reconhecer quem eu sou, e aonde o Senhor tem me colocado, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém.
Podeis assentar. Lembrando aqui umas poucas palavras do profeta. Aqueles que não leram ainda, eu aconselharia você ler a mensagem: Senhores, é este o tempo? Que aquilo foi uma preparação de Deus ao seu próprio profeta para conhecer aquilo que viria depois. Então já era Deus trabalhando para mostrar ao profeta essa abertura que viria em determinado tempo. Eu creio que isso foi um ano antes da abertura dos selos, mais 3 anos, 3 meses. Foi 3 meses antes da abertura dos selos. Deus, então, trabalhou no próprio ministério de Mombrana com sonhos. Monjac e outros irmãos, aqueles sonhos eram sonhos inspirados por Deus, preparando o profeta para esse grande evento que haveria de vir. Vocês notam que, na visão, ele pensou que era a sua própria morte. Um homem que tinha tido a experiência da coluna de fogo e aquela voz que disse que a sua mensagem precursaria a segunda vinda, com todas as informações possíveis da parte de Deus, com sonhos, com visões, com tantas coisas que Deus deu, ainda ele não tinha uma noção exata. E ele pensou que era a sua própria morte, a ponto de ele se preparar para isso. Ele chegar a dizer: Senhor, se é, então permita que eu esteja caminhando, que eu vá a algum lugar, e que eu morra, e que José pegue a minha Bíblia e siga pregando esta palavra. Então havia algo numa expectativa muito grande. Porque se não há expectativa, você não alcança também o objetivo. Então Deus queria mostrar ao profeta que criasse uma expectativa de algo sobrenatural, algo grandioso, a ponto que ele se preocupasse, pensando que seria a sua própria morte. Em outras palavras, Deus estava dando a importância do que era a abertura desses 7 selos, desses mistérios que estavam sendo guardados desde antes da fundação do mundo. Então Deus estava criando uma expectativa no profeta. Essa expectativa é a que nos faz também desejar arduamente conhecer esse mistério. Não apenas conhecer o mistério escrito, mas o que está por detrás do escrito, a revelação desse escrito que nos traz a uma posição, a um reconhecimento, que a princípio você pensa que você vai morrer. Você não entende, você não suporta isso. Mas não se preocupe, no profeta também aconteceu a mesma coisa. Mas é Deus criando uma expectativa. E vocês notem que lá foi mostrada aquela visão dos anjos, né? Foi mostrada aquela visão dos anjos, e que ele olhava e ele via aqueles 7 anjos, ele aparecia um anjo daqueles. Vocês vão ler a mensagem, vocês vão entender o que eu quero dizer. Então veja bem, em Apocalipse 5, nós encontramos aqui, e eu quero complementar com uma mensagem de Mombrana, Apocalipse 5, ele diz assim: E olhei, e estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos. Quem sabe o que são os 7 olhos que estava no cordeiro? A maioria sabe, não sabe? Não são as 7 eras, não são os 7 mensageiros, ou não é? É o 7 mensageiro? Então veja, que na visão que ele teve, Senhores, é esse o tempo, e que ele viu lá que havia aqueles anjos, isso prova que esse cordeiro, quando ele descesse, esses anjos já estavam junto com o cordeiro, eles tinham que aparecer junto com o cordeiro, porque a Bíblia disse aqui em Apocalipse 5, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, a visão que ele teve lá, já era uma visão de acordo com as Escrituras. Tinha que ser incluído esses mensageiros, porque esses mensageiros estavam dentro do cordeiro. Amém? Dentro do cordeiro. Quando isto acontece, e ele toma o livro e desce com o livro, vocês vão notar, irmão, que o Apocalipse 5 começa, sabe com o quê? Com a abertura do primeiro selo. Secamente.
não mostra o processo. Simplesmente ele desce, mas aqui em Apocalipse 5, veja que o livro está fechado. Mas ele desce com o livro. Quando ele chega em Apocalipse 10, o livro já está aberto. Está aberto ou não está aberto? Agora, o sexto selo, veja que no sexto selo, não, se fosse olhar humanamente, tinha que acontecer ele descer já no sexto selo com o livro aberto. Mas é Apocalipse capítulo 10, não é? É que ele desce com o livro aberto. Porque a Bíblia não foi escrita por um homem comum, um homem intelectual. Ela foi escrita por um homem sobrenatural. Ela foi escrita por Deus. E a única maneira de você entender o livro de Deus é se esse Deus que escreveu esse livro tomar o controle da sua mente, para que você não ande pelo caminho da intelectualidade. Por isso não vai fechar segundo os nossos pensamentos, mas vai fechar segundo o pensamento de Deus, de acordo com o que Deus fez. Então o capítulo 6 começa com a abertura do primeiro selo. Mas quem é que abriu o primeiro selo? Como que o primeiro selo foi aberto? Como que ele foi manifestado? Então o profeta disse: agora, encontramos, antes que nos aproximamos disto, que não há ninguém no céu, não havia ninguém na terra, e ninguém debaixo da terra, que fosse digno de tomar o livro, ou abri-lo, ou desatar os seus selos. Ninguém. João viu isto no Apocalipse. E estamos ensinando o Apocalipse agora. E João chorou. Mas houve um cordeiro que tinha sido morto antes da fundação do mundo. Quando é que Jesus morreu? Antes da fundação do mundo ou não foi? Então por isso João podia escrever: estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Porque intelectualmente você nunca fecha essas escrituras, porque Jesus não tinha mais do que 30 anos de idade quando ele começou a pregar. E João disse que ele tinha criado o mundo. A mente carnal, a mente intelectual não pode encaixar as escrituras. Por isso tinha que descer a mente de Cristo. Ele tinha que descer em sua totalidade, acoplar em um corpo, para que aquele corpo, aquela voz, aquilo que saísse daquela boca, não saiu da boca de William Branham. William Branham foi apenas uma trombeta na qual Deus soprou sobre ela. O sopro dessa trombeta fez o som certo da trombeta, para que nós pudéssemos preparar para o momento que nós estamos vivendo. Porque Paulo era a primeira trombeta, Irineu a segunda trombeta, e Policarpo, Columba, Lutero, e todos eles eram uma trombeta, que Deus estava soando, e cada pessoa que ouviu o som da trombeta, em sua devida era, aceitou a mensagem daquele mensageiro. Os de Paulo dormiram, estão esperando a ressurreição. Os de Martim, Lutero e todos eles. Porque eles, quando aquela trombeta soava, eles entenderam como que eles deveriam estar. Quando a trombeta de Martim Lutero soou, eles entenderam que tinha que sair de dentro da igreja católica. Eles tinham que se afastar. A trombeta estava dizendo: olha, eu vou tirar vocês para uma terra. Ele estava saindo como um êxodo de um lugar que estava confinado, estava aprisionado. A trombeta de Lutero foi, ou melhor, Lutero, sendo a trombeta usada por Deus, tirou ele do catolicismo. O diabo cria uma cerca maior e aprisiona ele somente no justo viverá da fé. Quando ele estava aprisionado, Deus solta outra trombeta, chamado Wesley. Quando ele toca a sua trombeta, aqueles santos que estavam ali, que tinham ouvido a primeira trombeta e ouviram a segunda trombeta, ele disse: é hora de nós sairmos dali e vir para a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Esse é o processo de Deus, para tirar nós de um tempo juvenil a um amadurecimento. É uma luz menor para uma luz maior. É um crescimento que Deus está trazendo para a igreja. Agora, diz o profeta, ele diz assim: e João chorou, mas houve um cordeiro que tinha sido morto antes da fundação do mundo. Ele foi digno de vir e tomar o livro da
do que estava sentado no trono e abrir o livro e desatar os seus selos. E aquele cordeiro, lógico, era Jesus Cristo. Amém? Aquele cordeiro era quem? Jesus Cristo. Bom, isso aqui disse o profeta na mensagem do selo de Deus, que aquela trombeta, que aquele cordeiro era Jesus Cristo. Tá. Aqui nós vimos que ele só foi falado que ele era um cordeiro. Um cordeiro. Que foi morto desde antes da fundação do mundo. Mas esse cordeiro pegou o nome quando ele foi manifestado aqui na terra. Quando ele foi manifestado, aquele cordeirinho de Abel que apontava para esse cordeiro, e aquele cordeiro do sacrifício nos dias de Moisés e de Arão, que apontava para esse cordeiro, mas chegou um dia, quando o profeta João olhou, e ali vinha um cordeiro com nome, ali vinha Jesus de Nazaré, caminhando pela terra. Mas quando o profeta olhou para aquele homem, ele não disse, aí vem Jesus o Salvador. Ele disse, aí veio o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele voltou lá no princípio, antes, quando ele foi sacrificado, lá no princípio, ele não usou o nome, como o profeta, como João escreveu aqui, era o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ele não colocou o nome. Mas agora, quando vem a última trombeta, vem para soar nos dias da voz do sétimo anjo. Então essa última trombeta disse, esse cordeiro, que João disse, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse cordeiro é Jesus Cristo. Amém? Esse cordeiro, ele é Jesus Cristo, aquele que não tinha nome, se manifestou em carne. João olhou para ele, ele não viu apenas um homem, ele viu o cordeiro. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eles tinham que saber que esse cordeiro agora tinha um nome, o seu nome era Jesus. Amém? Glória a Deus. Então ele diz, aquele cordeiro, lógico, era Jesus Cristo, Filho de Deus. E agora, se ele é o único que é digno, então, para abrir o primeiro selo, nós encontramos, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Quem era esse? Quem é que tomou o livro que estava da mão daquele que estava sentado? Era um cordeiro, não era? Mas quem é esse cordeiro? João olhou para esse cordeiro e disse, esse é o cordeiro de Deus. Mas, e se eu dissesse, adiante, disse, olha, o cordeiro, eu quero dizer que o cordeiro de Deus é Jesus. Não, mas João não disse que era Jesus, disse apenas que era o cordeiro de Deus. Mas eu fui revelado, o nome dele é Jesus Cristo. Aqui, nós encontramos o cordeiro descendo, não foi revelado o nome dele, mas quando ele desce, Apocalipse capítulo 1, nós encontramos a fisionomia dele. Nós encontramos o caráter dele. Nós encontramos a imagem dele. Nós encontramos a forma como ele vem. Então a Bíblia descreve apenas o que acompanha o seu semblante. E disse, olha, vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Por que João não disse que era Cristo ali? Ele apenas descreveu como ele era. Porque João sabia que Deus tinha um propósito em guardar seus segredos. Que João não se preocupou em revelar segredo. Porque João, que estava escrevendo o Apocalipse, também escreveu o Apocalipse 10:7, que diz, mas nos dias do soar do sétimo anjo, o mistério de Deus seria revelado. João, como um homem que estava revestido do poder de Deus, ele não se intrometeu em trazer algo para explicar o que estava acontecendo. Porque a ordem era, João, escreve o que tem visto. Não é assim que está no Apocalipse? Escreve o que vês, não é isso? Ele nunca disse assim, escreve o que tu entendeu. Porque se ele fosse escrever o que ele entendeu,
daquilo que estava sendo mostrado para ele, quem sabe nós teríamos um Apocalipse hoje com muito mais facilidade para compreender, sem a presença do sétimo anjo. Mas esse ministério para revelar aquilo que era símbolo, João sabia, isso não compete a mim. O anjo apenas mandou eu escrever o que eu vejo. Tanto é que João, quando ouviu os 7 trovões, ele disse, eu ia escrever. Em outras palavras, porque foi dito para ele escrever. Escreve o que vês. Ele ia escrever, eu disse, não, isso aqui não. Não escreva. O que os 7 trovões falaram. Então João disse, então foram 7 trovões. 7 mistérios. Foram também 7 mensageiros, porque também eram 7 olhos. Amém? Então, quando ele descreve o que havia nesse ser, nesse anjo forte que descia, mas quando chegou no dia da voz do 7º anjo, e ele olhou para esse quadro, Lucas capítulo 21, por aí, quando ele fala dessa nuvem, quando ele vem nesta glória, quando ele vem acompanhado desses anjos, e vem manifestando esta glória, então o 7º anjo tem a comissão de dizer, não apenas como João disse, porque João escreveu o que ele viu. O 7º anjo escreveu o que foi revelado para ele. Não apenas o que João viu, mas o que foi revelado. Porque o que João viu foi um cavalo branco. Não foi? Mas o que foi revelado para o 7º anjo, que aquele cavalo branco era a Igreja Católica Romana. João escreveu o que ele viu. O 7º anjo escreveu o que lhe foi revelado, o que lhe foi mostrado, e aquele cavalo branco era a Igreja Católica Romana, que saiu para como uma doutrina verdadeira, mas era falsa. Então ele se apresentou como algo verdadeiro. Então, nos dias da voz do 7º anjo, todo o mistério seria revelado. Então, quando o profeta vê isso aqui, compara com a visão, os sonhos que haviam tido, tudo que haviam tido, e ele viu isso na Escritura, ele disse, este era Cristo. Aí ele coloca o nome lá, este era Cristo. Amém? Esse era Cristo. Aí o profeta, na mensagem do selo de Deus, ele disse, e aquele cordeiro, lógico, era Jesus. Jesus Cristo. Agora eu digo uma coisa, irmão. João conviveu com Jesus aqui na terra, 3 anos e meio, pregou com ele, viu tudo, debruçava no seu ombro, tudo. Por que João não disse Jesus desceu? E Jesus desceu com o livro aberto. Sendo que ele havia convivido com Jesus e conhecia, mas João se limitou a escrever o que ele viu, um cordeiro ensanguentado. Porque essa revelação tinha que vir para nós nos últimos dias. É para o nosso tempo. Aí o profeta disse, e agora, se ele é o único que é digno, e ele uma vez viveu aqui conosco, na terra, na forma de um homem. Quem é esse ele que viveu conosco aqui, na terra, na forma de um homem? Não era Deus? Era Deus ou não era Deus? Deus viveu conosco aqui na terra, na forma de um homem. Deus viveu em seu Filho, Cristo Jesus, como um Deus homem. Deus homem. Amém. Por quê? Porque Deus tem 2 tipos de filho. O filho de Deus e o filho do homem. O filho de Deus é quando fala de sua parte invisível, o espírito. Mas filho do homem é quando esse invisível torna-se visível, ele passa a ser filho do homem. Porque ele toma a forma de homem. Mas quem está dentro desse homem não é nada mais do que o mesmo Espírito Santo. Que o mesmo Espírito Santo, quem é? É o próprio Deus. Porque esse Espírito Santo é o que gerou ele no ventre de Maria. E a Bíblia poderia dizer, Deus gerou em Maria o seu filho. Não, a Bíblia diz que o Espírito Santo gerou no ventre de Maria. Então essa linguagem é que não ficou para teólogos, não ficou para intelectuais, ficou para a revelação de Deus, para que nós pudéssemos compreender a manifestação da sua palavra em sua plenitude. Então, Deus viveu em seu Filho, Cristo Jesus,
como um Deus homem. Agora, como Deus homem, então vocês vão notar, Deus homem. Então Deus, sendo Deus homem, ele podia fazer o que ele queria? Não. Sabe o que ele fez? Ele deixou toda a deidade dele quieto e veio sentir na pele o que eu e você poderia sentir. Porque se Deus, se esse não fosse um cordeiro, o Brando pregou a mensagem, a pomba guiando o cordeiro. Porque se esse cordeiro, ele não fosse realmente a promessa de Deus, Deus na terra, você já pensou, irmão, o primeiro empurrão que Jesus ganhasse ali, disse, não, eu poderia não usar, mas eu tenho poder. Porque ele falou, eu tenho poder para dar a vida e eu tenho poder para tirar a vida. Eu tenho poder para isso aí. Em outras palavras, a deidade, o Deus poderoso está aqui, mas eu vim para morar com vocês como homem. Eu vou trabalhar numa carpintaria, eu vou ferir meus dedos, eu vou calejar minhas mãos, eu vou comer, eu vou ter dor de cabeça, eu vou sentir o que vocês sentem e eu vou deixar essa parte poderosa e não vou usar, a não ser para salvar. Por isso ele podia chamar Lázaro da sepultura. Por isso ele podia perdoar uma pecadora. Ali era aquela parte da deidade, do poderoso Deus, que podia fazer aquele trabalho. Usando a própria boca do Filho, que era Jesus. E ele então, usando isso. Quando nós chegarmos a esse estado, em que esse poderoso Deus está habitando em nós, nós temos que chegar à estatura completa de Cristo, senão nunca isso se manifesta em nós, porque nós não temos condição de administrar esse poder dentro de nós. Por isso as mensagens de irmão Brana, em todo sentido, joga um reboco aqui, joga outro ali, põe um tijolo lá, põe outro lá, tira daqui, limpa de lá, porque essa casa, ela está sendo formada pela mensagem do sétimo mensageiro, pelo alarido que saiu da boca de Deus desde 1947. Para quando chegar a esse estado, você possa dizer assim, bem que eu podia te mandar agora, ó, eu podia soprar em você aqui, eu ia acabar com você, mas eu estou aqui para ser homem, para sofrer as mesmas dores. Por isso, o Deus podia dizer para o profeta na plataforma, quando aquele casalzinho veio e começou a atuar de uma maneira imoral, ele ouviu a voz que disse, você pode fazer com ele o que vocês querem. Você pode fazer. Ele está dizendo, se você tem em você o poder, você está dentro de você o maior poder. Aquela voz estava dizendo para ele assim, está na tua mão. Eu quero saber agora que natureza você tem. Você tem a natureza de Charles, aquela que você queria matar os meninos, quando você era garoto? Você tem aquela mesma natureza lá, que você queria vingar aquela briga que você teve lá? Eu quero ver então, quando ele disse, está nas tuas mãos, faça o que você quiser. Aquela deidade, aquele poder máximo, estava acumulado dentro de um corpo de um homem chamado William Branham. Só que ele não usou aquele poder. Ele, pelo contrário, aquele poder que estava dentro dele era para salvar e não para matar. E sabe por que esse poder não vem à igreja? É porque nós ainda estamos com uma natureza vingativa. Nós não suportamos o poder sem usar ele, a não ser também para o mal. Sabe por quê? Porque essa é a árvore da ciência do bem e do mal. Mombrana disse, a mesma ciência que salva uma criança, faz um transplante de coração, um transplante de medula óssea, e salva, e tira, e você sabe, eles emendam uma perna, um braço, faz tudo, a mesma ciência que faz isso, faz uma bomba atômica, do tamanho de um ovo, e mata milhares de crianças de uma vez só. Essa é a natureza do homem. Enquanto essa natureza não estiver completamente morta em nós, morta na igreja, morta no pastor, morta em cada membro, Deus não pode atuar. Porque ao mesmo tempo que eu estou dizendo, irmão, tem misericórdia, irmão, eu vou pregar para você, eu vou ajudar o irmão a sair dessa, eu dou o braço, eu vou orar pelo irmão, eu vou estar do teu lado, ao mesmo tempo eu viro para o outro irmão e digo assim, é o seguinte, se você pisar no meu pé aqui,
Nós vamos acertar lá. Eu vou mostrar para você que eu sou homem. Eu vou mostrar para você que eu não sou moleque. Aí Deus disse, enquanto você não passar desta árvore do bem e do mal para a árvore da vida, esse poder não pode ser restituído. Não pode ser restituído. Porque agora, na era em que nós estamos vivendo, o Senhor Deus deu toda a condição para que essa igreja do tempo do fim fosse restaurada completamente. Desde o fio de cabelo, da sua cabeça até a sola dos pés, agora Deus deu condição para sujeitar isto à perfeita vontade de Deus. Então Deus está cobrando de nós, em outras palavras, Deus está querendo atuar, Deus está querendo atuar, Deus está querendo fazer algo, mas Ele tem que encontrar esse alguém no qual Ele possa dizer, eu posso dar autoridade para Ele. Aí quando Ele disse, está nas tuas mãos, aí o profeta diz, eu sou um homem, eu já cometi tantas falhas, eu não sou bom, eu sou um pecador redimido, eu sou nada. Esse moço, essa moça tem uma mãe, tem um pai. Quem sabe eles estão com maior ignorância da vida. Como é que eu vou acabar com eles? Aí ele disse, eu perdoo. Porque aquele que estava no Calvário estava em Estevão. Agora aquele que estava no Calvário estava num homem aqui no nosso tempo para manifestar a mesma natureza, o mesmo poder que estava lá, estava naquele homem. Por isso o profeta foi o primeiro molho que foi movido. E quando esse primeiro molho é movido, ele está dizendo para mim e você, cada um de vocês, negro, branco, amarelo, da África, da América Latina, da China, cada um de vocês tem condição de chegar aonde eu tenho chegado. Aí nós vamos encontrando o que é realmente a perfeição. Porque na morte do profeta, quando ele estava nas ferragens, todo quebrado, perna quebrada, naquela condição, o próprio filho chegou para ele e disse assim, pai, fale a palavra, e essas ferragens voltará, e se abrirá, e o senhor vai sair daí. Ele não respondeu nada. Aí o Billy Paul lembrou, um dia o meu pai me disse, Billy, esse dom, esse poder não é para mim, esse poder é para os outros. Não era para salvar a ele. Jesus disse, se meu reino fosse desse mundo, eu chamaria uma legião de anjos. E eles mudariam esse quadro, mas o meu reino não é desse mundo. Eu vim para viver nesse reino aqui do mundo. Eu vim para participar, eu não sou daqui. Por isso eu estou passando por isso. Então, eu não quero que mude a cena. Nós temos que viver no mundo dentro das condições do mundo, porque nós não somos desse mundo. Nós temos que viver aqui, sofrer sede, sofrer perseguição, sofrer ingratidão, sofrer todo tipo de coisa, porque o nosso reino não é daqui. Eu entendo que eu não sou daqui. Então eu não vou querer mudar. E eu não vou querer ser o único que vou viver no mundo hoje sem sofrimento, sendo que o próprio Deus, quando entrou nesse reino, Ele entrou para sofrer. Ele entrou para sofrer o que nós sofremos. Ele disse, filho, isso nunca foi para mim, isto é para os outros. Então, quando ele olhou, ele disse, eu perdoo. Quem é que estava perdoando? Era o William Branham? Não, havia uma deidade ali dentro. A mesma deidade que estava no Calvário, que estava em Estevão, agora estava manifestado ali, para mostrar que eu e você também podemos chegar a essa estatura. Nós podemos olhar da mesma maneira. Nós podemos ter a mesma misericórdia. Aleluia. Então, Deus viveu em seu Filho, Cristo Jesus, como um Deus homem. E Ele retornou para a glória, deixando esta palavra. Quando ele voltou para a glória, aí você tem que entender a unicidade, o que é o logo de Deus, a coluna de fogo, e tantas coisas mais que está na mensagem do profeta. Quando Ele retornou para a glória, deixando esta palavra, um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação dos séculos. Você sabia que o Espírito Santo nunca saiu da terra? Quem é o Espírito Santo? É Jesus ou não é Jesus? O Espírito Santo nunca saiu, só que nessa forma de Espírito Santo ele não pode ser visto. Ele só pode ser visto quando ele se materializa. Você tinha que ver o Espírito Santo em Paulo, em Pedro,
E em todos eles você tinha que ver, porque ele estava escondido, velado, em carne humana, em Espírito Santo. Ele disse, a pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo não é um pensamento, o Espírito Santo é uma pessoa. Por isso essa pessoa gerou no ventre de Maria. E quem é essa pessoa? Deus, que nós chamamos agora de Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A pessoa do Espírito Santo, Deus retornando na forma em que ele, Jesus disse, vim de Deus, vou para Deus. Então, a pessoa do Espírito Santo, Deus retornando na forma em que Jesus disse, vim de Deus e vou para Deus. O que é que ele estava lá no princípio? No princípio era o quê? O Logos. Ele volta para o Logos, e quando ele encontra Paulo no caminho de Damasco, ele está naquele Logos, porque aquilo era uma coluna de fogo. Olha o Logos ali. Amém? Ali vocês não estão vendo o corpo real do Senhor Jesus. Vocês estão vendo o Logos que representa quem ele é. Ele está ali na forma de quê? De fogo. Mas quando ele toma um corpo, ele tem olhos, ele tem boca, ele fala, você pode tocar nele e assim por diante. Vim de Deus, vou para Deus. Ele veio da eternidade, desceu até o tempo, saiu do tempo e volta para a eternidade. Aleluia. E volta para a eternidade. E o mundo não o conheceu. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Mas, olha que gloriosa promessa. Mas, a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então tem uma condição para você tornar filho de Deus, é reconhecê-lo. Isto é a revelação. E agora, para terminar. E agora, Jesus Cristo está conosco. Amém. Um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Agora, haverá um mundo que não o vê. Claro. Se ele não nos tirar dessa dimensão e levar para uma dimensão espiritual, através da revelação, você nunca o verá como os fariseus não viram. Ele estava com ele, caminhou com eles, fez tudo que a palavra diz que faria. E ele disse, não, eu não estou vendo ele, eu não consigo ver ele. Você quer ver o que eles falaram? Aqui, vou mostrar para vocês aqui, que a mente carnal jamais vai compreender a manifestação da palavra para o seu devido dia. Em Lucas 4 ele diz assim, vou ler somente o versículo aqui, ó. Quando ele chegou lá na sinagoga, leu o livro de Isaías 61, e diz, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E ele diz, sem dúvida, e todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saiu da sua boca, e diziam, não é esse o filho de José? Olha, com tudo o que ele tinha feito, já há 30 anos vivendo na terra, porque a primeira vinda, a pessoa diz, a segunda vinda foi só um acontecimento. A primeira vinda aconteceu desde quando o anjo Gabriel anunciou para Maria que ele viria. Ali foi o processo, ele só tomou a posição, quando ele foi batizado e a plenitude veio sobre ele. Os milagres começaram a acontecer, os sinais começaram a acontecer. E aqui, com tudo o que ele havia feito e o que ele estava fazendo, sabe o que eles disseram? Esse aí é o filho de José. Eles não entenderam quem ele era. O mundo não entendeu quem ele era. O mundo não soube quem ele era. Sabe quando? 30 anos depois. Mas a primeira vinda foi quando João disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo? Não, senhor. Por isso que anunciou a primeira vinda, diz o profeta, foi Gabriel. Só que a vinda anunciada por Gabriel só viu Maria e José, e Ana, Isabel e Simeão, é que compartilharam desse grande acontecimento, daquela primeira vinda. Mas quando o profeta chega
quando o profeta chega em cena, quando o profeta chega para mostrar quem ele é, disse, olha, esse aí é o Cordeiro de Deus, em outras palavras, esse aí é o filho, é o que nasceu do ventre de Maria lá, viu? Tá, faz 30 anos que ele está aí entre vocês, porque antes mesmo João disse, ele está no vosso meio, ele já está no vosso meio. Quando ele aparece, ele disse, aí é ele. Aí, ele tornou-se visível. Aquilo que estava escondido, vivendo por 30 anos, o profeta vem e disse, ele já estava com vocês há 30 anos. Mas aí vem ele, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então, o que acontece? Esse mesmo Deus já tem estado, desde 1906, na introdução da Rua Azusa, quando o Espírito Santo caiu, já era Deus trabalhando para mostrar para nós qual é o processo até a plenitude, quando Ele próprio se encarna, cumprindo as profecias concernente a Abraão, a Sodoma e Gomorra, todas as profecias que foi feito sobre o Filho do Homem, ali ele completa, ali ele toma o controle de tudo. A partir de então, o irmão Branham não foi mais o mesmo. A Bíblia tornou-se nova. Aleluia. Ele disse, agora haverá um mundo que não o vê. Então depende do mundo que você está, porque tem um mundo que não vai ver. Você tem que ser levado para o outro mundo, para você poder ver. Um mundo que não vê. E haverá ele que vê. Porque eu é um pronome pessoal. Eu estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação dos séculos. E vós, os crentes, o vereis direto até a consumação do século. Os crentes nunca deixaram de ver ele. Só nessa era que eles não querem ver ele agora. A era em que ele mais se manifestou. A era em que ele mais se deu a conhecer. A era em que ele mais esteve presente. A era em que ele fez mais sinais e maravilhas. A era em que ele mais se deu a conhecer quem ele é, eles não querem ver ele. Sendo que o profeta diz, olha, e vós os crentes o vereis direto até a consumação dos séculos. Eu duvido você chegar na era de Paulo, na era de Irineu, na era de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley, perguntar, vocês viram Jesus? Claro que eu vi. Jesus estava conosco na arena, Jesus estava conosco na fogueira, Jesus estava conosco na perseguição. Ele estava. Naquela medida, eles puderam ver que Jesus estava ali, e nós, com a medida sobrenatural, a medida maior, quando o próprio Deus tem se despejado entre nós, como deveria nós estar olhando para Ele hoje? Mas os crentes o vereis. Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje. Então quem que é o mesmo hoje? É Jesus? É o Espírito Santo? É o Senhor? Hebreus 13:8 disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, que foi a mensagem do William Branham. Amém? E eternamente. Observe-o em seu poder. O mesmo Senhor Jesus, o mesmo amor, as mesmas maravilhas, os mesmos sinais que o seguiram, sem cessar. Ele está no corpo místico agora. Aleluia. Ele está no corpo místico agora. O corpo dos ressuscitados. Os santos ressuscitaram? Alguns estão pregando que os santos já ressuscitaram e que agora já estão caminhando por aí. Mombrana disse, olha, veja o que o profeta disse. O corpo dos ressuscitados do pecado para a vida. Nós fomos ressuscitados do pecado para a vida. Quando nós saímos nessa ressurreição, então nós entramos na dimensão em que nós podemos ver Ele. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Tanto é que a santificação é o segundo passo para que você possa conhecer quem Ele é. Porque o batismo no Espírito Santo só vem depois da santificação. Então,
nós só poderíamos conhecer depois da santificação. Aí o profeta diz, nós fomos ressuscitados do pecado, porque em pecado você não pode ver ele mesmo. No pecado você vai ver o filho de José, o filho de Charles e Alabrana, você vai ver apenas um homem pregando, mas quando você é ressuscitado, você vai conhecer quem ele é. Aleluia. Agora, ressuscitado do pecado para a vida. Ele vive neles. Assunto encerrado. Ele vive neles. Quer queira, quer não queira, ou creia ou não creia, Deus não é um fantasma vagando por aí, não. Deus tem corpos para caminhar aqui. Deus tem um corpo, Deus tem uma igreja, Deus tem alguém aqui para que ele possa andar na terra. Ah, mas se ele está andando na terra, cadê a criação do esquilo? Olha, irmão, o que essas irmãs aguentam para ser crente, o que esses homens aguentam para ser crente, para ser honesto, ser fiel às suas mulheres, essas mocinhas aguentam para servir a Deus, você acha que isso é menor do que criar esquilo? E o que ele aguentou no Calvário, o cuspe lá? Irmão, nós estamos aguentando o cuspe dos mais próximos de nós. E se você não levantar a voz contra eles, prova que você realmente passou da morte para a vida. E que a vida que você tem agora é a vida de Cristo mesmo. Aí você se compara com Estevão, você se compara com Paulo na morte, você se compara com João na ilha, porque agora você não vive mais, mas Cristo vive em você. Amém? Vamos ficar em pé? Não está feliz? Por essa grandiosa promessa de Deus? E a Bíblia toda se tornando real para nós? Inclina a sua cabeça. Pai, nós estamos aqui te adorando. Nós estamos aqui te ouvindo, Senhor. Nós estamos aqui procurando te servir. Eu sei que não tem sido fácil para nenhum de nós. Nós temos vindo de grande batalha. Nós temos vindo de grande tribulação. Como disse o mensageiro, não dá, porque a grande tribulação é para as virgens nessas. Mas esses que têm sido vestidos com roupas brancas, Pai, está vindo de grande tribulação também. Eu tenho me parado, Senhor, ao lado de irmãos, irmãs e famílias por onde tenho passado. E eu tenho visto que somente esse Deus em carne suportaria as afrontas que têm sido feitas e esse povo ainda permanecerem de pé. Nesta hora tão tardia em que estamos vivendo, quando as esperanças do mundo tinham acabado, e quando os pregadores, por mais intelectuais, tinham pregado sobre a Escritura, o Senhor ainda chama um pequeno camponês e o prepara, e está ao lado deste homem, para trazer para nós tudo aquilo que foi guardado desde antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos ter o conhecimento que nos levaria a essa perfeição plena, Pai. Por isso, nesta noite, Senhor, eu estou diante do Senhor pedindo que o Senhor me dê entusiasmo, que o Senhor me dê fome, sede, de vontade, que eu possa alimentar a minha alma. Quando eu olho para a minha estante, quando eu olho para a minha velha Bíblia, Pai, e saber que eu não pude ainda captar, quem sabe nem 10% do que está nela, não tenho captado nem 10% do que está nessas mensagens, não temos lido nem mesmo todas essas mensagens. Senhor, não deixe minhas pálpebras descansarem, enquanto eu possa pôr a mão nesse rico tesouro que o Senhor guardou para nós. E não somente para mim, mas para o povo que está comigo, para os irmãos que estão junto comigo nesta hora, Pai. Que o Senhor nos ajude a desejar arduamente nesta hora, essa palavra plena que foi mostrado para o teu profeta. E que haja desejo na minha alma e na alma do meu povo, Senhor, dessa perfeição, dessa vida de vitória, dessa vida consagrada, para que nós possamos olhar e trazer os pecadores arrependidos, como o Senhor fez com a mulher pecadora, como o Senhor fez com aquela mulher samaritana, como o Senhor fez, Senhor, com Madalena, como o Senhor fez com tantos outros, Pai, usando o grande poder de influência de Deus, para chamar essas pessoas ao arrependimento, ao conhecimento da palavra,
prometida para o nosso tempo. Senhor, nós queremos evangelizar, nós queremos pregar o evangelho, mas ele não pode ser pregado antes de que este amor divino esteja em nossos corações, porque enfrentaremos pessoas de diversas formas, incredulidade, como eu posso ver, quando o Senhor tomou um homem chamado William Branham, ele pôde ser desafiado naquele mato ali por aquele homem, aquele caipira, que disse para ele que Deus não existia, e ele tomou um tempo, Senhor, por amor àquela alma, e quando ele saiu dali, aquele homem desejou ser batizado. Senhor, permita que o nosso tempo em Cristo cause sede na vida das pessoas, na vida do marido, da esposa, dos filhos, dos vizinhos, Senhor. Que aquilo que nós vivemos possa trazê-los a mais perto de Deus, pois a hora é tardia, temos que fazer algo, não temos que mais lutar. Oh Deus, na esperança de que haverá um tempo futuro, mas o futuro é agora, Pai, pois tudo o Senhor tem preparado para nós. Por isso, Pai Celestial, todos nós que subimos a essa plataforma, tenhamos o interesse absoluto de alcançar cada alma, por mais vagarosa que seja, para o entendimento da palavra, nos dê paciência para falar, paciência para explicar, paciência para sentarmos juntos, Senhor, e até receberem ingratidão, injúrias, Senhor, incompreensões, mas mesmo assim nos dê amor para olhar para cada pessoa, para cada irmão e irmã, para cada vida preciosa e se interessar em lhe mostrar o caminho da glória. Esta palavra que o Senhor restaurou para nós nesses últimos dias. Ó Pai querido, nós te agradecemos por esta noite, agradecemos por estar aqui, Senhor, agradecemos pela saúde que o Senhor tem nos dado, porque creio que o Senhor é o autor da cura, é o autor da saúde plena, e nós estamos crendo que o Senhor tem habitado entre nós, e a tua vida tem sido manifestada, Pai. Nesse instante, ó Deus, antes de encerrar, coloco diante do Senhor o irmão Osmário e pedir oração a mim essa noite, Senhor, que o Senhor possa visitá-lo e trazê-lo à saúde naquele corpo físico, recuperá-lo, Pai, em nome do Senhor Jesus. E por todos, Pai, estou agradecido pela vitória alcançada de cada irmão e de cada irmã. Queremos voltar nesta noite, Pai, com um coração leve, um coração amante de Deus, amante da Tua palavra, consciente desse momento tão importante que nós estamos vivendo, Pai. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos essas bênçãos, abençoando nossos visitantes, nossos irmãos que vêm aqui pela primeira vez, que o Senhor lhe dê saúde, lhe dê paz, lhe dê alegria, lhe dê vitória, conquiste as portas do inimigo pela presença do Senhor Jesus. Nós os amamos e queremos que eles voltem sempre, Pai. É o Senhor que possa abrir a porta para eles. Nós encomendamos a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Vamos ver os nossos participantes. A irmã Margarete, São Leopoldo, Rio Grande do Sul. A irmã Ada, Novo Hamburgo. A irmã Rosane, Novo Hamburgo. Moelle, família, em Florianópolis. A irmã Dileuza, em Rio Negrinho. Irmão Luiz, a irmã Maria e Franciela, em Itajaí. A irmã Maria, a irmã Guiomar, em Guaíra. Irmão Washington, Paim e família, em Curitiba. Irmão Elber e irmã Josiane, em Curitiba. A irmã Débora, Gabriele e Anabelle, em Curitiba. A irmã Gleci, família, em Colombo. O irmão Ivandro e família, em Pato Branco. O irmão Mateus Bueno, em Pato Branco. A irmã Diva dos Anjos, em Ponta Grossa. A irmã Vilma, o irmão José, a irmã Maiara e Eliel, em Toledo. De Toledo nós temos aqui irmão Valmir Mussolim. Isso. Irmão Valmir Mussolim. Irmão Billy e irmã Miriam. Irmão Ademir e família. Irmão Otávio e irmã Nair. Irmão Gabriel e família. Irmã Maria e irmã Noemi. Irmã Clarice, irmã Edna, irmão Lorivaldo, irmão Jair. Irmão Valdinei Mussolim e família. Irmão Paulo Fernandes e família. Irmão Valdecir, irmã Ruth, irmã Graça e irmã Ana. Irmão Silvio e família, irmã Lourdes, em Foz do Iguaçu. Irmão Sandro e família, em Vera Cruz do Oeste. Irmão Juarez e irmã Cladir e Enéas Marques. Irmão Francisco, a irmã Terezinha e Otávio, em Frei Timóteo, no Paraná.
não tinha nem conhecimento dessa cidade ainda, né? Temos ouvintes, é a primeira vez, eu creio, aqui, né? Irmão Francisco, irmã Terezinha, irmão Otávio, em Frei Timóteo, no Paraná. Irmão Gerson Luiz, em Ferraz de Vasconcelos. Irmão Josias e família, em São Paulo. Irmão Aparecido e irmã Zilda, em Cosmópolis. Irmão Zenilton e família, em Cosmópolis. Irmão Rubens de Souza, em Campinas. O irmão José Porfírio e família, eu estou sabendo que o irmão José é ali de Paulínia, e Deus abençoe o irmão por estar nos ouvindo aqui. Em breve nós vamos estar em Cosmópolis e temos o desejo, então, de estar com o irmão aí, junto com a família do irmão Aparecido. Que Deus te abençoe, irmão José Porfírio e sua família aí em Paulínia, São Paulo. Também está junto ali, ó, irmão Carlos, a irmã Ana Elisa e Érica. Eu creio que todos ali de Paulínia. Deus abençoe vocês. O irmão José, irmão Caleb, irmão Luiz e Felipe em Belo Horizonte. Irmão Elifas e Mônica em Macaé. Irmão Leonel, irmã Luci e Emily em Montevidéu, no Uruguai. Oração por Newton Rocha pela sua saúde. O irmão ali, aqui de Curitiba. Vamos lembrar desse pedido. Pai, chegou até nós e queremos crer de todo o nosso coração que o Senhor estenda a tua manta de cura e que cubra o nosso irmão e traga a ele a saúde, tirando dele a enfermidade. Pois onde a saúde entra, não tem lugar da enfermidade. Assim como entra a paz, não tem lugar para a guerra, para a discórdia. Aonde entra o amor, não tem lugar para o ódio. Então, Pai, que a saúde tome o corpo de nosso irmão e toda a enfermidade se vá, pois nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Nós estaremos aqui, sábado, se Deus quiser, lembrando os cooperadores, que quinta-feira nós estaremos reunidos. Sexta-feira nós vamos ter uma reunião de oração, às 8 horas da noite, aqui no tabernáculo. Os irmãos que desejarem orar conosco aqui de Curitiba estão convidados. E eu convido a igreja para uma sexta-feira de jejum. Os que podem, na sexta-feira, orar pela reunião, pelo fim de semana, pela vinda dos irmãos, pela ceia que nós vamos ter aqui. Então, na sexta-feira estaremos em oração e jejum. E à noite, às 8 horas, eu convido vocês a vir orar aqui, sendo a vontade do Senhor, nós podemos viver até lá. Deus te abençoe. Nosso abraço fraternal. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Dia novo raiou e já sei o que me traz, mas mesmo assim sei que estou quase lá, não olhando ao passado, mas prossigo ao meu alvo. Posso ouvir minha teofania chamar, podes ouvir sua teofania te chamar. É um sinal que estamos quase lá. Eu só espero por meu corpo transformar. Então com ele em breve eu hei de estar. A terra gemendo, agonizando em dor, mas a noiva nele se glorificou. E santos, ainda que sofrendo, nossos lombos estão cingidos. A perfeição, ela muito perto está. Podes ouvir sua teofania te chamar. É um sinal que estamos quase lá. Eu só espero por meu corpo transformar. Então com ele
estar.